Queridos, nós estamos estudando as parábolas de Jesus Cristo. A gente vem estudando as parábolas ao longo aí de alguns meses, né? Eu gostaria até de revisar com vocês o nosso cronograma, tá? Em as parábolas de Jesus. E no nosso cronograma aqui nós já estudamos algumas. Eu não sei quantos de vocês já leram esses textos conosco, têm nos acompanhado nesse estudo, nessa série de mensagens. Mas vamos lá, o que nós já vimos? Já vimos a parábola do semeador, começamos com ela. Já vimos a parábola do joio e do trigo. Já vimos a parábola do grão, esse grão aqui é o grão de mostarda, né? E do fermento, quando nós entendemos que pequenas coisas podem fazer uma enorme diferença, nós aprendemos isso. Nós também já vimos a parábola do bom samaritano, é um clássico, né? Afinal de contas, estender as mãos tem muito evangelho nesse comportamento. Outro clássico, a parábola do filho pródigo, de Lucas 15, que carinhosamente nós batizamos de a parábola o capítulo dos achados e perdidos, onde nós vimos a ovelha perdida, nós vimos a dracma perdida, nós vimos o filho perdido, que é o filho pródigo, e há algo em comum em todas as parábolas do capítulo 15 de Lucas: tudo que foi perdido foi recuperado. Glória a Deus por isso. Deus ama a restauração, amém? Deus ama encontrar, achar o perdido. Por isso que nós estamos aqui reunidos nessa manhã, graças a um Deus que ama a restauração na nossa vida. Semana passada nós estudamos a parábola do credor incompassivo, uma parábola que aponta para a necessidade do perdão e denuncia o nosso coração, e aqui eu falo com a sua autorização, né? O nosso coração muitas vezes tendencioso, inclinado a olhar para o próximo com lentes diferentes das quais a gente usa para olhar para nós mesmos. Por isso que Jesus vai dizer, né, aos fariseus e os religiosos da época, dentre tantas surras que Jesus dava nos religiosos, Jesus chega a dizer que eles deveriam tirar a trave, a viga que estava nos olhos deles, para poder ajudar a tirar o cisco nos olhos dos demais. O que Jesus está dizendo é que às vezes a nossa condição está tão pior e a gente está mais preocupado em apontar o defeito e o problema na vida dos outros. Olha que situação difícil, né? Hoje nós vamos estudar, sem sombra de dúvida, de todas as parábolas a mais desafiadora. É muito comum a gente ouvir de pastores e teólogos que ela é a parábola mais difícil de todas elas. Olha que nossa série não está fechando o estudo de todas as parábolas. Nós estamos estudando várias, algumas mais importantes, mas vai ficar bastante parábola aí por estudar, bastante parábola para fora. Só que sem sombra de dúvida eu não podia deixar essa de fora pelo desafio que ela traz. Ela é desafiadora. E como o evangelho, todo o evangelho nos desafia, eu penso que vale a pena a gente olhar para essa parábola hoje com carinho. É a parábola do mordomo infiel, elogiado por Jesus. Depois nós ainda vamos estudar outras duas parábolas para encerrar esse mês, estudando ainda as parábolas do juiz iníquo. Essa já é um pouco mais conhecida, penso eu. Muitos de nós já ouvimos a questão da perseverança. A parábola, nós vamos encerrar com a parábola do fariseu e do publicano. Uma parábola também muito interessante, inclusive sobre a oração que estes apresentam diante de Deus. Vai valer muito a pena. Então, meus irmãos, bem-vindos aí à parábola do mordomo infiel. Abra aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 16. Esse aqui é o nosso tema de hoje. Lucas capítulo 16, nós vamos ler dos versos 1 ao 13. Eu vou usar algumas versões diferentes, vim hoje mais carregado do que normalmente venho, para poder apontar para vocês algumas dificuldades do tema e também algumas linhas de entendimento. A ideia a princípio não é fechar a caixa, mas fazer com que a gente compreenda como igreja que existem algumas possibilidades de interpretação no que diz respeito a essa história contada por Jesus, mas depois a gente vai se prender àquilo que é mais claro, aquilo que é mais óbvio na parábola. Amém? Então vamos lá, uma primeira leitura, capítulo 16, do verso 1, primeiro eu leio até o verso 7, depois até o 13. Diz assim a palavra do Senhor.
E dizia também aos seus discípulos. Perceba isso, né? Porque esse é o endereço da parábola. Eu acho que vale a pena a gente lembrar que a gente saiu do capítulo 15 de Lucas. E agora nós estamos abrindo o capítulo 16. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu acabei de citar agora há pouco a vocês que o capítulo 15 é o capítulo dos achados perdidos. É o capítulo que começa com a ovelha perdida, depois a dracma perdida e termina o capítulo 15 com o filho pródigo. Então é nesse clima, você sabe que de forma original a Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos, então nós estamos falando de um mesmo rolo, de um mesmo livro, a ideia continua. Só que o canhão muda. Enquanto o capítulo 15 Jesus abre falando com os fariseus e respondendo à crítica deles, porque Jesus comia com os pecadores, porque é assim que começa o 15, agora Jesus redireciona o canhão. E o capítulo 16 abre com Jesus falando aos seus discípulos. Você percebeu isso? É assim que está no verso 1. Dizia também, quer dizer que tá lá, tem mais gente, não tem só os discípulos. Ele continua a conversa, sai agora o foco dos religiosos e Jesus afunila para os discípulos. E o que Jesus diz para eles? Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, um administrador. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, de gastar os seus bens, de acabar com os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que eu ouço de ti? E que conversa é essa que está chegando no meu ouvido da maneira como você está administrando o que é meu? Eu estou ouvindo que você está gastando de maneira errada o que é meu. Que conversa é essa que eu estou ouvindo de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais o meu mordomo, o meu administrador. Você está de aviso, entendeu? Você vai ser mandado embora. Vamos fazer um acerto. E eu não quero mais você tomando conta do que é meu. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois o meu senhor me tira a mordomia. Cavar eu não posso, serviço pesado não dá para mim. Mendigar eu tenho vergonha. Sincero ele é. Sincero ele é. Mendigar, pedir esmola para os outros, eu tenho vergonha. Eu sei o que eu vou fazer. Para que quando eu for desapossado, mandado embora, despedido da mordomia, da administração, me recebam em suas casas. Já sei. E chamando a si cada um dos seus devedores, os devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto é que você deve ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma aí a tua conta, assenta-te já, escreve aí 50. Então no lugar do 100, risca 100, põe 50, metade. E depois diz para o outro: e você, quanto é que você está devendo? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse: toma aí tua conta, toma aqui a nota promissória, escreve aí, risca, escreve 80. Ele está dando um desconto para o cara. Aí no verso 8, o texto continua: louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Esse é a parte que trava o coração e a mente. Como assim? O cara está dando desconto sem autorização, perdendo dinheiro, é um mau administrador. E o texto no verso 8 diz que o senhor dele o louvou. Louvou o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, agora são palavras de Cristo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Eita!
para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio, no que é do outro, não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Vamos juntos esse finalzinho? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza, do dinheiro. Vamos orar mais uma vez, sentado mesmo? Pai, nós pedimos ajuda. Hoje, inclusive, eu peço uma ajuda até um pouco maior do que normalmente, meu Pai, eu peço ao Senhor. O texto é desafiador. Estamos diante da Tua palavra. Acreditamos que nada na Tua palavra foi posto, colocado, dito à toa. Também cremos que o Senhor não se equivocou em nenhuma declaração. Então há pérolas para nós aqui nesse texto. Existem lições que merecem a nossa atenção e aprendizado. E, meu Deus, com estas lições, eu penso que nós podemos crescer, desenvolver, cruzar aqui essa porta quando este culto terminar e viver, praticar o que o Senhor está hoje tentando nos ensinar. Meu Deus, eu oro também com ousadia, pedindo ao Senhor que nos desafie nessa manhã, que mexa conosco, coisa que só o Senhor sabe fazer. E se necessário for, e muitas vezes é, e o Senhor nos confronte, nos coloque contra a parede, à luz da Tua palavra, e nos faça nos perceber, nos enxergar a necessidade de mudança, de transformação, e principalmente da maneira como nós tratamos a mordomia cristã. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Pronto, bem-vindos a mais um desafio. O evangelho é desafiador, irmãos. Evangelho de Jesus, e eu sempre que posso digo isso aqui, Jesus diz umas coisas que são muito difíceis. A gente mesmo vem de uma parábola sobre o perdão, é uma parábola desafiadora. Uma parábola onde Jesus fala que nós precisamos perdoar. E Jesus nos ensina a orar nesse sentido, no Pai Nosso, dizendo que nós só seremos perdoados no mesmo nível que perdoamos. Então, o perdão acaba sendo uma bênção condicionada. O que isso quer dizer? Eu só recebo se eu der. Então, eu preciso perdoar para ser perdoado. Não sei vocês, mas para mim isso é muito desafiador, principalmente quando eu começo a pensar em algumas pessoas que me feriram, que me machucaram, que pisaram na bola comigo. Então, é inevitável que no coração comece a apertar. Meu Deus do céu, mas até fulano? Pois é, essa foi a pergunta do Pedro. Quantas vezes? E Jesus, 70 vezes 7. Jesus vem e sobe a régua lá em cima. Nós vamos perceber o mesmo princípio. Jesus já vem novamente para apertar o calo. Jesus já vem para jogar a régua lá em cima, mas agora o assunto é o dinheiro. Pensa num assunto que incomoda, principalmente quando estamos reunidos em um ambiente cristão, a igreja. Talvez, irmãos, pelo fato a gente ter tanto escândalo quando o assunto é dinheiro, a gente vive tantos golpes, tanta gente fala em aquisição e usa Jesus para adquirir aquisição pessoal, promoção pessoal. E gente que diz, esses dias eu mudando assim, canal de televisão, junto com a Camila, pronto, me dá aí o seu CPF, você vai fazer uma oferta de tanto, você vai mandar para mim, eu vou orar por você, que mandar a sua oferta. Então, quer dizer que eu tenho que pagar agora para receber a oração. A gente recebe e se depara com algumas questões que realmente deixam o nosso coração, se a gente não vigiar, meio que cauterizado, endurecido.
E às vezes a situação é tão drástica que a gente, tentando sair de um extremo, acaba indo para o outro. E o outro extremo é: rapaz, eu não acredito mais em mordomia cristã, em uma boa administração do que Deus tem me dado. E a parábola vai girar em torno disso. Nós temos aqui todo um contexto histórico, que eu não vou gastar muito tempo com ele, mas eu queria convidar você a ler comigo a mesma parábola, só que na NVT, para que a gente tenha uma nova visão do texto e da história. Aí eu peço a sua ajuda, Cássio. Lucas capítulo 16, a partir do verso 1. Vamos lá? Consegue colocar para mim aí, Lucas 16, a partir do verso 1, na NVT? Perfeito, isso aí. Deixa eu ler mais uma vez, escute com atenção. Jesus contou a seguinte história aos seus discípulos. O homem rico tinha um administrador, enquanto a Arque traduz como um mordomo, aqui ele aparece como um administrador. É a mesma coisa, que cuidava dos seus negócios, algo que era até muito comum na época. Certo dia foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando dinheiro, seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: o que é isso que eu estou ouvindo, eu ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, pois não pode mais permanecer neste cargo. Eu vou te mandar embora, vamos fazer as contas. O administrador pensou consigo: e agora? Meu patrão vai me demitir. Eu não tenho força para trabalhar no campo, serviço pesado. E eu sou orgulhoso demais para mendigar. Olha a sinceridade dele. Eu sou muito orgulhoso. Para depender da ajuda dos outros, eu não quero não. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Já sei, tive uma ideia. Então, no verso 5, convocou todos que deviam dinheiro ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto é que você deve ao meu patrão? O homem respondeu: eu devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse: olha, pegue depressa a sua conta e mude-a para 50 tonéis. E você, quanto deve ao meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. O administrador disse: tome aqui a sua conta e mude-a para 80 cestos. E aí vem o 8. Escute com carinho o 8. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. Perceba que de cara a gente já tem aqui, eu não sei se você percebe, que o elogio não é a infidelidade ou desonestidade, mas a gente vai ver isso, mas sim a astúcia, a maneira como ele se comporta. O que me leva a abrir um parêntese aqui: dá para a gente aprender coisa boa com exemplos ruins? Dá. Você pode ter sido criado, por exemplo, por um pai muito ruim. E você cresce dizendo: eu, quando tiver o meu filho, eu vou fazer diferente. Você pode ter tido um patrão ou um líder religioso mau e abusivo, e você pode amanhã ter a oportunidade de escrever uma outra história, de fazer diferente daquilo que fizeram com você. Então sim, nós podemos tirar lições positivas com exemplos ruins. Então o exemplo é mau, o administrador é infiel e provavelmente o texto também afirma ele é desonesto, mas ele é elogiado não pela desonestidade, mas pela astúcia como ele procura resolver a vida dele antes de perder o emprego. Mas a gente vai continuar. E é verdade, Jesus continua, que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor do que os filhos da luz. Às vezes, na astúcia das pessoas lá fora, elas conseguem resolver situações e problemas
que os filhos da luz, os crentes e cristãos, às vezes não têm a mesma habilidade para resolver. Olha que situação, irmãos. E aí a NVT vai soltar uma pérola aqui, no verso 9. Esta é a lição. Isso aqui traz uma clareza para a gente já vai ver isso melhor. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando as suas posses se extinguirem, eles o receberão no lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Vamos ler juntos o 13 para a gente terminar? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Capricha? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E para ficar claro que Jesus agora está estreitando e a coisa vai começar a ficar um pouco mais apertada no que diz respeito à maneira como lidamos com o dinheiro e os bens que temos, o próximo versículo 14, Jesus vai dizer, o texto, a história vai dizer assim, que os fariseus que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Então, eles não só ficavam incomodados com o que Jesus está dizendo, mas eles começaram a zombar e tirar sarro de Jesus. Eu tenho esse livro aqui, eu não escondo de ninguém, que eu gosto bastante da maneira como Hernandes Dias Lopes prega. E, claro, temos uma outra diferença, né, de entendimento, mas eu tenho assim a coletânea de livros, de estudos ele tem, né? Livro por livro explicado. Esse aqui é o Evangelho de Lucas e são comentários que ele tem. Fiz questão de colocar aí até a página, para aqueles que quiserem aprofundar no assunto, página 473 desse livro. Hernandes Dias Lopes faz o seguinte comentário: o texto em apreço é considerado uma das passagens mais difíceis de interpretar da Bíblia. Por não ter o entendimento correto da parábola, alguns intérpretes chegam a dizer que Jesus elogia a infidelidade do mordomo e nos recomenda fazer o mesmo. Perceba, não é a posição dele. Ele está dizendo que tem gente que lê isso e entende equivocadamente, erroneamente, Jesus está elogiando a infidelidade dele. E isso não é verdade. Não pode ser. Nós não podemos estar diante de uma história, nos parece muito óbvio, mas a gente tem que partir do óbvio. Nós não podemos estar lendo uma história em que Jesus está dizendo, é isso aí, vocês têm que aproveitar, só balão nos outros, o que vale é você crescer, passando a perna nos demais. Lógico que Jesus não está validando a desonestidade. A Bíblia é um livro que valoriza a honestidade, a retidão, o compromisso, a palavra dada, firmada. Jesus chega a dizer que não precisa nem jurar agora o ideal é o vosso sim, sim, o vosso não, não. Então a palavra, principalmente do crente, ela tem que ter peso, ou pelo menos deveria ter. Apertou a mão, combinado não é caro. Eu falei que vou fazer. Eu falei é assim, não é mais ou menos assim. É assim, porque o cristão trabalha com a verdade. Amém, irmãos? Nós somos filhos da luz. Então há quem leia a parábola, segundo ele, e entenda que Jesus está elogiando a infidelidade do mordomo e recomenda fazer o mesmo. E é claro que o senhor da parábola aqui, com S minúsculo, não elogia a infidelidade do mordomo. Então eu queria partir dessa verdade. Então você não pode ler ou me ouvir hoje, ou você que está em casa e pensar, então Jesus está contando aí, elogiando a infidelidade ou a desonestidade, é óbvio, mas mesmo sendo óbvio, é importante a gente afirmar que essa não é a ideia da parábola.
Algumas outras ideias da parábola. Alguns pastores que eu acabei procurando, lendo, ouvindo, como Felipe Seabra, um pastor que aponta a possibilidade de cobrança de juros exorbitantes. E por isso o poder de negociação do administrador foi elogiado pelo seu senhor. Então ele trabalha com a linha de que a história contada por Jesus e o comportamento desse administrador, desse mordomo, seria ou teria sido dessa forma, porque haviam juros, e realmente na época, essa questão de juros, hoje a gente vive isso, né? Fora da curva, uma dívida que começa com X, e se você não paga, ela facilmente vira 100x. Eu penso que a gente, para a nossa realidade, eu acho que é até tranquilo a gente entender isso. Porque imagine que você tem uma conta, uma dívida no cartão de crédito. Perceba, eu estou trabalhando com a possibilidade, tá? Ainda, daqui a pouco a gente estreita. Mas imagine que você está devendo R$1.000 no cartão de crédito, não paga. Fica sem pagar 2 anos. Isso aí, vixe mesmo. Você sabe que esse 1.000 vai virar aqui, uns 15, 20. A dívida original é 1.000. A dívida principal é 1.000. O resto é o quê? É juro. E é uma grande agiotagem legal. E você fica incapacitado de acertar esse negócio. Só que um dia a financeira liga, o banco liga e vai fazer igual assim, o mordomo vai dizer assim, quanto você está devendo? Temos uma proposta para você. Risca 15 e paga 3. Paga 2, porque na cabeça ele está perdido. Ele quer receber pelo menos o principal ou alguma coisa. A ideia desse pastor é que os juros seriam exorbitantes e por isso ele teria se comportado desse jeito. Mas o texto em si não afirma isso. A ideia é a linha que ele trabalha, é uma possibilidade. Iago Martins tem um canal interessante no YouTube também. Ele também é pastor batista, professor de teologia. E para quem gosta de teologia, tem um canalzinho no YouTube dele chamado 2 Dedos de Teologia. Ele sempre está dando uma palavra, estudando alguns assuntos polêmicos. Também temos lá as nossas diferenças, mas ele diz o seguinte. Ele lembra do contexto do capítulo anterior, que eu apontei para vocês, que é o capítulo 15, apontando a possibilidade do administrador estar cortando o próprio lucro. Então ele trabalha, dentre tantas possibilidades, ele também aponta para a possibilidade de o administrador, na hora de falar assim, está devendo 100? Risca, coloca 50. Ele estaria abrindo mão do próprio lucro dele e por isso teria sido elogiado pelo patrão a fim de receber, mas o texto também não traz para nós essa clareza. Ainda estamos no campo das possibilidades. Augusto Nicodemos, esse mais famoso, acredito que vocês conheçam, ele prefere olhar para a ideia principal da parábola sem se apegar assim aos detalhes, os pormenores citados. E para ele, a ideia principal dessa parábola é você preferir perder o que tem do que o reino de Deus. Abrir mão do que for preciso pelo reino de Deus. Essa seria a ideia principal, sem esse apego de esse ou outro detalhe ou tentar explicar cada detalhe da parábola. Finalmente, já estou terminando para pregar. Né, irmãos? Finalmente, Luiz Saião, pastor batista, reformado, gosto demais, hebraísta, é um camarada que tem um hebraico na ponta da língua, muito estudado. Ele destaca o elogio de Jesus à astúcia do administrador, enfatizando a tradução da versão da Bíblia A Mensagem. Eu não tenho essa Bíblia, nós não temos aqui também na igreja, então não é propaganda, mas é uma tradução que eu penso que você que gosta de estudar e aprofundar e comparar versões, eu penso que vale a pena você ter. E aí eu copiei um pedacinho, os versos apenas 8 e 9, na versão e tradução A Mensagem. Olha como foi traduzido. Escute. Agora vem a surpresa. Sabendo disso, o patrão elogiou o administrador desonesto. Sabem por quê? Porque ele sabia cuidar de si mesmo. Quem sobrevive nas ruas são mais astutos nestas questões do que os bons cidadãos.
Eles estão sempre alerta, buscando opções, vivendo da própria astúcia. Olha como é que Jesus teria dito nessa versão, finalzinho. Quero que vocês sejam astutos assim, mas só para o que é correto. Vamos de novo? Quero que vocês sejam astutos assim. Aí, mas só para o que é correto. Aproveitem as adversidades para motivar a criatividade. Essa é a versão da Bíblia do mesmo texto, história, a mensagem. Muito bem, então vamos pregar agora, irmãos. Separei aqui 3 lições da parábola e aqui não comporta, eu vou ficar com o que é firme. É o que a gente pode aprender e é o que a gente pode afirmar. Então agora a gente sai do campo da especulação, do que pode ser, ou de como algumas pessoas entendem, é só a título de crescimento, a gente tem um panorama geral, e a gente vem para aquilo que realmente o Senhor Jesus aponta, e são lições que não dá para a gente fechar os olhos para elas. Bom, eu separei 3, são curtinhas, e nós já vamos orar. Número 1, é fato, é óbvio, é consensual, todo mundo assim enxerga. Nós somos os mordomos da parábola. Jesus está dizendo que está sobre nós, princípio de mordomia cristã. O texto nos versos 11 e 12, na NVT, já está aí no telão para você, diz assim: e se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo, perceba que é uma linguagem estranha, eu sei, arranha os ouvidos, faz riqueza injusta, é porque o mundo é injusto. A ideia aqui é de aquilo que a gente aqui conquista, não é que necessariamente a gente conquista passando a perna nos outros, mas o mundo não é justo. Não há uma justiça plena aqui. Por isso essas riquezas e muitas coisas que nós acabamos tendo, possuindo, adquirindo, crescendo, elas são injustas por conta de um mundo que é injusto, essa riqueza injusta deste mundo. Bom, se a gente não for confiável lidando com as riquezas que a gente tem no mundo, quem é que vai poder confiar a verdadeira, olhando para mim, quem é que vai poder nos confiar a verdadeira riqueza? Então a ideia do texto é, isso aqui é um teste. Nós estamos nesse mundo a título de passagem, sabemos disso, somos peregrinos, passageiros. E durante a vida e a nossa caminhada cristã, algumas coisas nos são confiadas. Deus nos confia algumas missões, pessoas, bens, dinheiro, posição. E a pergunta aqui é: como você tem administrado o que Deus colocou na sua mão? Essa é a pergunta. Deus te deu algo para você gerenciar, para você tomar conta. Você é patrão de quantos estão debaixo de você? Como você usa a sua influência nas redes sociais? Quem é você? Como você gerencia o que o Senhor confiou a você? Imagine Jesus sentando agora do seu lado, aqui nessa igreja, e você que está em casa também. Jesus puxa uma cadeira, ajuda o pastor, hein? Enxerga a cena, Jesus puxa uma cadeira, senta na sua frente, abre um livro e diz assim: eu quero que você preste contas comigo. O que você está fazendo com o dom que eu te dei? O que você está fazendo com as coisas que eu te confiei? O lugar onde eu te coloquei? O poder de influência que eu te dei? Os bens e riquezas que você possui? Como você tem administrado o que é do seu Senhor? Porque você pode estar aqui ou me acompanhando em casa e pensando: não, pastor, tudo que eu tenho é meu.
Esse é um equívoco seu. Porque desde a abertura da Bíblia, em Gênesis, o homem foi colocado no jardim, e o texto é muito claro em dizer, para administrar e cuidar. Tudo que nós temos vem de Deus. Cada posição, cada poder de influência, cada pessoa com a qual você cruza e fala, e você diz, puxa, olha como Deus me deu uma habilidade, né? Eu junto uma turma aqui, eu falo lá na empresa, sabe, o pessoal, eles me escutam e tal. Pois é, Deus te deu essa graça de falar o coração das pessoas. Mas o mesmo Senhor que nos confere bens, dons, graça, talentos, como lá, parábola dos talentos em Mateus 25, voltará para uma prestação de contas. A pergunta aqui é, o que é que você está fazendo com o que Deus te deu? Essa é a pergunta. Vocês estão me acompanhando? Estão me olhando estranho? Bom dia. Tudo bem, irmãos? O evangelho é desafiador, né? O que é que você está fazendo com o que Deus te deu? Essa é a primeira ideia, essa é a primeira lição. E uma vez nós tivemos aqui, eu acho que foi uma reunião de colaboradores, né, pastor Miguel? Você falou de mordomia cristã? Foi num culto ou foi nos colaboradores? Colaboradores. Falou um pouco sobre mordomia cristã. Nós somos mordomos e administradores do Senhor. E a Bíblia? E afinal, o que é mordomia cristã? Na internet você vai encontrar bastante definição. Eu defini assim. Mordomia cristã é a consciência de que o que eu tenho pertence a Deus e deve ser administrado de acordo com a vontade dele. E que eu terei que prestar contas de como eu usei esses recursos. Eu tenho 2 filhos e é muito comum, nós pais, a gente faz afirmações assim, né? Eu tenho, é o meu filho. É lógico, é uma força de linguagem, é meu mesmo. Mas eu leio esses textos e corre dentro de mim uma verdade muito grande, sabe? A Bíblia diz, os filhos são do Senhor, herança dele. São só flechas da nossa aljava. O Senhor Deus te deu, te responsabiliza em criá-los por um tempo, e você se torna um mordomo de uma casa, um hotel, em que eles nem pagam. Comem de graça, dormem de graça, e a gente fica acordado de madrugada, preocupado com essa turma, mas um dia eles viram para nós, então, eu estou indo. Estou indo, pai. Estou amando, estou gostando, apaixonei. E aí então você, pai, mãe, pega essa flecha no canudo. Canudo é aquela aljava na costa do arqueiro, como diz o Salmo. E então você estica essa flecha e diz, filho, filha, papai te ama. Vai com Deus. Aí você tem que crer na educação que você deu e num Deus que guarda. Porque, irmão, você ter filho alguém me disse uma vez acertadamente, é você decidir que seu coração vai bater do lado de fora o resto da sua vida. Eles podem casar, pode ficar velho, pode ter neto, mas nunca mais vai sair da sua cabeça. Nunca mais. Mas você precisa lançá-los, porque não são seus. A flecha, o propósito da flecha, não é ficar na aljava, nas costas do arqueiro. Ela precisa cumprir o propósito. O propósito dela é acertar o alvo. Tudo o que eu quero para os meus, em primeiro lugar, é que eles cresçam no temor de Deus, em experiências com Deus, quero que case bem, quero que sejam bons profissionais, lógico, eu quero que eles ganhem bem, inclusive para me sustentar também no final da minha vida. Eu planto no coração dele já, falo, filho, cresce aí, fica rico, e não se esquece de mim quando entrares no teu reino. A palavra lá é essa. Eu e a sua mãe. Mas eu quero que todos nós, como pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Mas a verdade é um equívoco você achar que é seu.
Não é seu. O que é seu? É minha casa. Meu carro, pastor. É o meu salário. Mas o Senhor nos dá força para conquistar, a Bíblia diz isso. O Senhor tem olhado para cada um de nós, tem nos enchido de habilidades, dons e talentos, e a clareza de que o que nós temos não é nosso, nós estamos só administrando para o nosso Senhor, ela precisa estar clara no nosso coração. Amém? Essa é a primeira grande verdade. Bom, a segunda grande verdade que eu quero destacar com os meus irmãos aqui é a resposta a essa pergunta simples, mas eu queria que você fosse honesto. Você não precisa me responder verbalmente. Eu quero que você pense sobre isso. Quem usa quem? Porque o dinheiro, ele é um senhor. E a Bíblia vai dizer que nós nos tornamos servos e escravos de tudo aquilo que nos domina. Tudo aquilo que manda em você, tudo aquilo que você não consegue viver sem, se torna o seu Deus. E o nome disso é idolatria. Porque qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Tem que ser derrubado. Esse altar tem que ser quebrado nessa manhã, em nome de Jesus. E essa pergunta, quem usa quem, irmãos, eu olho para o texto na NVT e aqui ele é muito feliz. E claro, pelo menos para mim, claro. Os versos 8 e 9, eu leio de novo, já está aí no telão, diz assim: o patrão elogiou o administrador desonesto pela sua astúcia. Perceba o texto, hein? Elogiou o administrador desonesto, não pela sua desonestidade, mas elogiou um administrador desonesto, infiel, pela sua astúcia, pela sua habilidade para lidar com o problema. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor do que os filhos da luz. E aí, eu até sublinhei, está sublinhado, diz assim: esta é a lição. Qual é a lição? Usem a riqueza desse mundo. E aqui, para quê? Para fazer amigos. Vamos traduzir isso melhor. Para ganhar almas. Para entupir o céu de amigos. Para entupir o céu de amigos. Para ganhar o maior número de pessoas possível com o que você tem. Você pode usar o seu carro para a glória de Deus. Quando você se coloca à disposição de alguém e diz assim: não, fulano, eu levo você na igreja. Não, vamos lá, eu passo aí, eu te dou uma carona. Não adianta só grudar esse adesivo, propriedade de Jesus. E Jesus nunca usou esse negócio. Ele nunca foi glorificado com esse negócio. Então, peraí, se isso é uma propriedade de Jesus, usa isso para a glória de Jesus. Essa empresa, para a glória de Jesus. Esse escritório, para a glória de Jesus. É óbvio que tem hora de trabalhar, arregaçar a manga, nós não misturamos as coisas, mas, puxa vida, tudo que nós fazemos deve louvar, adorar, tocar o coração do Senhor. A frase sublinhada na Bíblia é essa: esta é a lição, para mim, a mais importante da parábola. Qual é a lição? Usem a riqueza. Vamos inverter a frase? Não permita que a riqueza te use. Então a pergunta é: quem usa quem lá? É o dinheiro que usa? Sabe como é que os jovens escolhem? Irmãos, por favor, tá? Qualquer coisa você ora por mim. Hoje é dia de Enem, a gente está em oração pela galera aí, né? Oh, mas sabe como é que a turminha escolhe hoje emprego? Sabe assim, concurso público, abriu, aí abre o concurso. Aí o que nós vamos fazer? Vamos lá. Aí eles vão assim, deixa eu ver aqui, ó, epa, paga 3 mil. Eita glória. Aí vai andando, 6 mil. É isso que eu vou fazer, 6 mil. Aí vai passando, eita, 9 mil. É esse concurso que eu vou fazer. O que é esse concurso? Sei lá. O que isso faz? Não faço ideia. Depois eu vejo, depois eu aprendo. Por quê? Porque o que me domina, o que manda em mim, o que me dirige é Mamon. É ele que me faz acordar cedo. Eu com ele não posso errar, porque se eu pisar na bola com o Mamon, meu irmão, ele some, eu perco. Como é que eu pago minhas contas? Mas com Deus,
Dá para dormir até tarde. Eu vou no outro domingo. Quando der eu faço. E a gente diz, o Senhor é o primeiro no meu coração. Jesus vem denunciar a podridão do nosso coração. E a verdade é de que, às vezes, a gente pode não admitir. Mas o dinheiro grita, ei, está na hora de trabalhar. Você chegar atrasado, vai descontar. Sim, senhor, mamão. E aí, está na hora de ir na igreja. Quem usa quem lá? Quem manda em você? Quem é o teu senhor? Não na letra, da boca para fora, mas na prática. O convite de Jesus com a parábola é: coloque os bens e a riqueza no lugar deles. E o lugar deles é onde? Debaixo do Senhor. Use isso. Use o dinheiro. Não deixe o dinheiro usar você. Porque aí é bênção para a sua vida. Use os seus bens. Use o que Deus te deu. Mas use, é você que manda nele. É você que subjuga ele. É você que diz ao que Deus te deu: eu é que vou usar você. E você vai tocar vidas. Você vai tocar o reino. Você vai ajudar a povoar o céu. Eu vou entupir o céu. Vou fazer amigos com as coisas que eu tenho conquistado aqui nessa terra injusta. Você entendeu a ideia? A terra é injusta, mas eu vou usar estas riquezas daqui, desse mundo passageiro, para povoar o céu, encontrar amigos que eu conquistei graças à mordomia cristã que Deus me deu. Você pode dizer amém por isso? Gente, é um exemplo, tem vários na Bíblia, mas é interessante a gente citar um exemplo bíblico do que é mordomia cristã. Lucas 8, dos versos 1 ao 3, a Bíblia vai dizer assim: pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades, os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus, e iam com ele os 12 discípulos, né? E também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas, ele começa a nomear Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. Olha só, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, tinha uma turma forte seguindo Jesus, né? Administrador de Herodes, Susana e muitas outras. Como é que termina? Que contribuíam com os seus próprios recursos para o sustento de Jesus e os seus discípulos. E isso aqui não é golpe, é Bíblia, irmãos. Não é uma preparação para terminar o culto e dizer assim: então atenção, irmãos, tem um envelope aí. Não existe isso aqui. Isso é a palavra de Deus. Todos nós temos que pagar as nossas contas, nós temos os nossos desafios, está todo mundo na guerra, na luta profissional, financeira. Podemos e devemos crescer, avançar, conquistar, não há problema nenhum nisso. O ponto aqui é: nós não podemos trabalhar, lutar, correr atrás de mamon só por nós mesmos. Eu quero juntar para mim, porque é para eu, porque é para mim, porque é para eu, porque é para eu, porque é para mim, porque é para mim, porque é para eu. Não, isso é muito pouco. Há um propósito maior do que esse. Aquilo que o Senhor Deus tem nos confiado deve granjear amigos na eternidade. Amém, irmãos? Isso é uma verdade da qual nós não podemos fugir. Vamos usar o que Deus tem nos dado para a glória do Senhor. Esses dias não, irmão, já tem alguns anos. Eu ouvi um testemunho, sabe, irmãos? Aquele testemunho que alegra o coração, mas eu confesso para vocês que dá um pouquinho de inveja. Eu não sei nem se eu conto para vocês, de vergonha. Conta, né, irmã? Conta. Lá em Bauru, um irmão levou o pastor diante de um prédio e passando com o pastor convidou o pastor para fazer uma visita. Aí passou em frente do prédio e falou assim: ô pastor, você acha que esse prédio aqui interessa para a igreja? Lindo prédio.
Falei assim, interessa, não sei, prédio muito grande, né? Muito bonito. Quanto estão pedindo de aluguel? Eu disse, não sei, só queria saber se interessa. Ele era o dono do prédio. Ele tinha acabado de construir o prédio. Aí ele estava terminando a obra. Aí na hora que ele terminou a obra, ele disse, o pastor, precisava que você voltasse lá para mim, sempre aquele prédio, eu queria entrar lá com o senhor. O senhor disse, vamos entrar lá. Ele entrou, o pastor disse assim, e aí pastor, o que você achou? Poxa, irmão, nós não temos condição. Disse, toma aqui a chave. Eu construí, Deus me deu uma palavra, porque isso é uma experiência pessoal dele, né? Deus me deu uma palavra, e isso aqui já é a terceira igreja que eu construo e dou. Deus me chamou para isso. Vamos aplaudir Jesus, né? Caramba, coisa linda. Puxa, por isso que eu digo a vocês, eu fico muito feliz com vocês também, mas eu confesso para você que eu escuto assim, pô, Jesus, né? Cadê o meu Jesus? Eu confesso para vocês que a gente escuta um negócio desse assim, caramba, que coisa linda. Bom, finalmente, para a gente orar, a última das lições também me parece óbvia, não dá para correr dessa verdade. Ninguém pode servir dois senhores. Sabe, irmão, não dá para viver em cima do muro. Elias confronta o povo de Israel, em 1 Reis 18, dizendo, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, vocês vão tomar uma decisão pelo Senhor. E com força. Agora, se você acredita que Baal, lá na época, era um outro Deus com D minúsculo, né? Se Baal é Deus, então vá logo para Baal. Mas as pessoas estavam indecisas, com um pé lá, outro cá. Lucas 16:12 diz, se não são fiéis com os bens dos outros, e a gente precisa entender que dos outros aqui o bem não é nosso, o que nós temos é do Senhor. Por que alguém vai lhes confiar o que é de vocês? Então tudo isso aqui, irmãos, é um teste. O que temos e o que Deus nos dá, tudo é teste. E aí vem a frase, está sublinhada, destacada, ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um, amará o outro, se dedicará a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6,33, nós conhecemos o texto. No verso 25, Jesus começa falando sobre ansiedade. Não andeis ansiosos por nada, olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo. E aí culmina no 33, buscar em primeiro lugar o meu reino, justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu penso que Jesus não está brincando quando ele diz, buscai em primeiro lugar. Primeira coisa que a gente deve buscar é o reino de Deus e a justiça divina. Irmãos, eu termino dando uma tarefa, um desafio, na verdade são 3 para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Quero convidar você a pensar em alguém, uma pessoa, essa semana, uma pessoa específica que vem à sua mente, que você vai colocar no coração o desejo, a decisão de ajudar. Alguém essa semana eu vou, dentro das minhas possibilidades, eu vou estender a mão para alguém essa semana. Pense em algum recurso seu que possa ser redirecionado para tocar o céu ou a vida de alguém. O que eu posso fazer com o que Deus tem me dado que possa tocar o reino de Deus? Finalmente, pense também numa ação prática para cuidar melhor da sua casa, melhor da sua família. Amém? Vamos orar? Sentado, fecha os teus olhos. Pai, obrigado pela tua voz e pela tua ajuda, Espírito Santo, que nos faz perceber que somos mordomos, administradores, responsáveis, ó Deus, em tomar conta daquilo que o Senhor nos tem confiado. E a pergunta séria, talvez a principal da parábola, é a seguinte: o que é que estamos fazendo com o que Deus nos deu?
Esse administrador, que ele estava prestes, ó Deus, a perder esse emprego, esse lugar, mas ele é elogiado não pela sua desonestidade, porque isso o Senhor não elogia, mas pela prontidão, pela astúcia, pela rapidez, como ele resolve as coisas e granjeia amigos, conquista os outros, já pensando em para onde ele poderia ir, quais amigos eles teriam depois de ser demitido. E então o próprio Senhor da parábola o elogia pela sagacidade. Meu Deus, nós podemos aprender com essa parábola que a administração, a mordomia cristã nos pertence. Ajude-nos, e nós oramos em relação a isso, a ter um coração generoso, mas mais do que isso, a ter uma clareza no coração e na mente de que tudo aquilo que possuímos não é nosso, tem dono. O Senhor só nos deu a oportunidade, a honra, o privilégio de tomar conta por um tempo, e mesmo assim um tempo breve nessa terra, daquilo que o Senhor nos tem dado. Por isso nós pedimos sabedoria, pedimos que nos conduza em prudência, pedimos que nos ajude nas decisões que envolvem os nossos bens, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, a condução desse ministério, principalmente, meu Pai, na vida financeira desse lugar. Meu Deus, que nós possamos pensar sempre no outro, no próximo, sem a ideia de construir um reino, uma torre de Babel, a fim de que o nosso nome não seja espalhado, quando essa não é uma obra que lhe agrade. Nós queremos construir algo que toque o seu coração, e o Senhor ama vidas, o Senhor se importa com pessoas, o Senhor quer que a gente granjeie amigos, o Senhor quer que a gente povoe o céu. Obrigado pela tua voz. Nós oramos, te louvamos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome dele? A ele a honra e a glória.